Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com o Anderson Poliglota. Então, na entrevista nós mostramos alguns pontos diferentes, porque ele também fala os mesmos idiomas que eu, e vamos mostrar como ele aprendeu. Se você quiser assistir a minha entrevista, vai estar no canal dele, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Anderson, você pode se apresentar para o pessoal do canal, falar um pouquinho da sua história? Show de bola. Primeiramente, obrigado aí, Beatriz, né, pela oportunidade de estar aqui. Né, meu nome é Anderson, eu sou do canal Anderson Poliglota, tá bom? Eu falo 4 idiomas, né, além do português, eu falo inglês, espanhol e francês, né? E é isso, foi um prazerzaço estar aqui com você, né? Obrigado aí por estar podendo divulgar, né, um pouco do meu trabalho e poder agregar valor para essa galera aí, né, passar conteúdo para a galera. Acho que isso é importante. Sou muito obrigada. Então, você pode contar um pouquinho mais da história de como você aprendeu cada idioma, se foi de maneira autodidata, se foi em curso, algumas dicas de como aprender? A aprendizagem, né? Quando eu comecei, o meu primeiro idioma que eu aprendi foi o inglês, né? E o inglês, né, eu tive vamos colocar assim, uma frustração, né? Que é aquela que praticamente a maioria das pessoas hoje tem, principalmente brasileiro. Se a gente pegar a estatística, acho que apenas 3% dos brasileiros falam inglês fluentemente, né? E aí, quando eu comecei a fazer inglês, eu era bem novo, tipo 10 anos, né? Aquela pressão dos pais, né? O inglês é Sim, importante para o mercado de trabalho, tem que fazer inglês porque é importante, né? Só que não era aquela coisa prazerosa, né? Eu fazia porque era importante, mas eu não fazia porque eu gostava daquilo ali, né? Então, tive decepções, primeiramente em colégio, aquele inglês de colégio, que a gente só aprende o verbo to be, né? E ali, saí dali com absolutamente nada, né? E aí eu decidi entrar num curso de inglês, né? Fiz, acho que, se não me engano, 2 ou 3 cursos. Fiz um curso grátis, fiz curso online, fiz todos os tipos de curso que você possa imaginar. O último curso que eu fiz foi um curso presencial, né? Eu não vou citar o nome aqui para não ficar feio, né? sim, sim. Mas, assim, eu entrei no curso lá, fiz lá acho que uns 2 anos de curso. Só que aqueles cursos que você tem baixa exposição, né? Que você só vai no sábado, tem aquela aula sábado e ali acabou, né? Também, não só por culpa do curso, mas também por culpa minha, porque eu não tinha compromisso de fato com o idioma. E aí saí do curso com aquele, né, como é que fala? O certificado, né? Aquele certificado Ah, C2 lá, sim. avançado 2, aquele certificado bonito lá. Falei, pô, legal, agora eu sou C2, eu sou avançado. Até no dia que eu fui me deparar em conversar com um nativo. E ali eu tomei uma surra, falei, cara, eu não compreendi praticamente nada do que o cara falava e eu não conseguia desenvolver uma conversa. Eu via que a minha gama de vocabulário era muito baixo, né? E aí enfim, eu não tive sucesso, não tive êxito. Eu percebi que aquele nível C2 não era realmente meu nível. Eu falei, Sim. cara, meu nível é um nível básico, se for, né? E ali eu me vi na obrigação de realmente estudar. Mas vamos lá. E aí eu comecei a conhecer alguns poliglotas, né? Comecei a acompanhar no YouTube algumas pessoas, comecei a ter acesso, né? Não só no YouTube, mas eu fiz amizade com alguns poliglotas. Sim. Esses Ah, caras legal. começaram a conversar comigo e me dar orientações, começaram a me mentorear, começaram a me ensinar, cara, é por aqui o caminho. E ali eu comecei a ter essa sede de querer aprender, né? E eu comecei, ao mesmo tempo que eu comecei a ter acesso a um bom método, eu comecei a ter acesso também à vontade de querer aprender, que também é muito importante, né? A Sim. motivação de você querer aprender. E ali eu falei, cara, vamos lá. E eu comecei a estudar, comecei a aprender, utilizei algumas técnicas poliglotas, né? E aí aprendi o inglês, né? De fato, comecei a falar inglês, aprendi o inglês, né? E esse mesmo método que eu usei, né, para aprender o inglês, né? Eu comecei a desenvolver um método próprio, né? Absorvendo isso que a galera hoje está abordando. Eu comecei a utilizar esse método, né, na aprendizagem de outros idiomas, né? Foi a história do espanhol, que eu também aprendi, né, bem mais rápido do que o inglês, né? Sim. Por conta de conhecer o método e também começar a gostar do processo, né, que é importante ter essa dedicação e tudo mais. E depois veio o francês, né, que eu tive um contato com o Jérôme Guinet, né, do francês Ah, sim. fluente, foi um cara que me ajudou bastante assim também na minha jornada com o francês. E é um cara que também tem muita experiência também nesse ramo, que me mentoreou também, me ajudou muito nesse sentido, né? Enfim. E aí eu comecei a me dedicar mais e mais e mais e mais, e é isso. Agora, a minha ideia agora, meu projeto, né, é continuar mantendo os idiomas que eu falo, né, melhorar o francês ainda mais, porque meu francês ainda não é um francês fluente. Eu falo francês, mas ainda não é fluente. Existe diferença entre isso, né? Então, a minha ideia para esse ano agora, 2020, já comecei realmente de pé direito, é essa, focar no nosso trabalho aí, que é agregar conteúdo para a galera, né, e melhorar meu francês. Quem sabe aí ano que vem, se tudo der certo,
começar um novo idioma. A minha ideia Legal. agora é essa. Legal. E uma pergunta que eu recebo muito também, não sei se as pessoas também te perguntam muito, quanto tempo você leva, em média, para aprender um idioma? Eu acho uma pergunta meio difícil de responder até. Verdade. É uma pergunta difícil porque existem vários fatores, né, para se aprender o idioma. Não é simplesmente só o tempo, mas existe um conjunto de fatores. Existe o método que você vai usar, existe o material que você vai usar. Eu costumo dizer isso. Às vezes o cara tem um bom método, o cara tem tempo disponível. Né? Eu vi pessoas que às vezes chegam até mim, pô, Anderson, eu vou ficar 3 meses em casa à toa. Pô, vou fazer uma imersão brava, vou estudar 9, 10 horas por dia. Só que às vezes o cara fica meio perdido, porque ele não tem um bom material, um material compreensível, um material, né, bacana para se absorver. Por exemplo, eu até vi um vídeo seu falando sobre questão de séries, de aprender com... você botou até a capa do Friends, né? Isso. E é interessante a gente entender, porque muita gente indica o Friends, né? E às vezes a galera vem me perguntar, pô, você pode aprender com qualquer tipo de conteúdo? Eu falo, cara, para quem tá começando do zerão mesmo, do zero, eu não acho legal você começar com qualquer tipo de conteúdo, porque quando você usa um conteúdo muito difícil, vou dar um exemplo, pô, Dr. House. Tu vai aprender Sim. inglês com o Dr. House, é um cara que fala de medicina, da embriologia, sei lá de quê. E aí, como é que você vai começar a absorver um vocabulário bacana, né, misturando com esse vocabulário específico? Então, de repente, esse já é um material mais difícil. Agora, para um cara que já tem um nível, de repente, intermediário ou fluente, pô, beleza, ele vai poder aumentar a gama de material dele. Ah, pô, o cara quer estudar medicina. Aí ele vai assistir o Dr. House, vai assistir documentários de medicina, vai ampliar a gama de vocabulário dele. O cara que gosta de futebol, ele vai assistir mais material para futebol. O cara que gosta de engenharia, ele vai assistir material de engenharia. E por aí vai. Mas aí, voltando para a pergunta, né, em relação a tempo, é muito relativo, porque além desses fatores que eu falei, existe aquele mito, né, que a galera cria, tipo, da fluência em 3 meses, fluência em 6 meses. Sim. Então, isso é muito complicado, porque eu conheço que ficou fluente em 4 meses. Eu conheço um cara que ficou fluente em 4 meses, um poliglota, só que o cara, ele tinha alta quantidade de exposição diária. Então, não é uma coisa assim, fluente em 3 meses, seguir esse passo a passo aqui, estuda só sábado, 1 hora por dia e só no sábado e tá tudo certo. Não é assim que funciona. E também a experiência em aprender, né? Um poliglota já sabe como aprender. Uma pessoa que está aprendendo o primeiro idioma sempre vai demorar um pouco mais, porque a gente está testando o que funciona ou não, né? Então, normalmente acaba demorando mais, não tem... Exato. E às vezes as pessoas me perguntam, Anderson, se eu fizer aula contigo, eu vou aprender em 3 meses. Pode ser, é isso mesmo? Eu falo, cara, depende do que você considera como aprender. Sim. Você pode ter um nível, de repente, de conversação básica, beleza, mas a questão não é quantos meses você vai estudar, mas quantas horas por dia você vai estudar. Porque a fluência, né, ela não se dá pela quantidade de meses, ela se dá pela quantidade de horas. Então, eu posso ter progresso, por exemplo, em 6 meses, um progresso maravilhoso, de pessoas aí que tem 5 anos não vai ter esse progresso. Como tem muita gente que faz cursinho aí, 5 anos de curso, e o cara só estuda no sábado. Então, esse cara, ele vai sair do curso, vai se frustrar, ele não vai aprender porque ele não teve alta quantidade de exposição. Então, existe uma estatística média para nível intermediário, por exemplo, nível de fala, que é o nível bom, nível B1, por exemplo, que é para inglês, né, inglês-português, são aproximadamente 575 a 600 horas de exposição. Não é muito, comparado a outros idiomas, no caso. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, coreano, árabe, né, mandarim, né, japonês, acho que é o quádruplo. Acho que é 2.200 horas para atingir o intermediário. Eu vi esse quadro, no caso, para quem fala inglês para aprender outros idiomas. Então, é meio relativo. Para aprender idiomas como português e espanhol, é menos tempo do que para aprender mandarim, japonês. Que mais? Exato. Eu até me aproximo um pouco acho que pela dificuldade e pela similaridade também que acaba tendo, né? Por ser língua latina, igual tipo português e espanhol, também tem, acho que 80% de similaridade. É muito próximo, sim. Então foi um idioma que eu aprendi muito mais rápido. E eu já tive acesso a todo tipo de material que eu queria, porque pela compreensão nossa já ser muito boa em espanhol, eu saí pegando vários tipos de materiais diferentes. Não precisei começar do zerão ali, pegando aquela coisa muito basicona. Eu acredito até o francês, né? Como você fala português e inglês, tem muita influência dos dois idiomas. Eu percebi isso quando eu estava aprendendo, que a evolução foi mais rápida por já saber inglês também, além de saber português.
Então já... Exato. Acho que o francês, para mim, acho que a maior dificuldade é a pronúncia. Sim. Né? E o fato de A você se fonética é bem expor para diferente. poder falar. Agora, a parte de leitura é bem tranquila, realmente. Para a gente que já tem um entendimento de inglês e espanhol, é um pulo. O francês, assim, ajuda muito, realmente, de fato. Mas aí é mais ou menos essa quantidade de horas, de 535 a 600. Eu gosto de aproximar, mas assim, eu sempre aconselho para meus alunos, né, não tentar estipular muito um tempo. Tipo assim, tenta botar uma meta, mas uma meta alcançável. Não fica tipo assim, eu vou ficar fluente em 3 meses, em 6 meses, porque você acaba se frustrando, né? E às vezes o cara fala, não, eu vou fazer 10 horas por dia. Tipo, pô, um poliglota amigo meu, né, que ele é do Haiti, inclusive, ele fala 8 idiomas. E ele aprendeu português em 4 meses. Só que ele fazia 10 horas por dia. Mas o cara pegava mesmo. O cara pegava 10 horas mesmo, firmeza mesmo. Ele toda hora me mandava mensagem, Anderson, vamos conversar, vamos praticar o tempo todo. Eu falei, não, tô no trabalho, cara. Calma aí. Agora não dá. Então você vê que é um cara que, tipo assim, ele já tinha experiência com idiomas, ele já era poliglota, e ele é um cara que gostava do processo. Ele queria realmente ali cair dentro mesmo, entendeu? Então, por isso que ele acabou aprendendo dessa forma, né? Mais rápido, vamos colocar assim. Porque ele tem que teve alta encontrar quantidade coisas de que você exposição. gosta de fazer também, né? Não pode ser aquele processo chato, maçante, porque acaba desmotivando e demorando até mais para aprender, né? Isso. Exato, E exatamente. que dica que você dá para alguém que está aprendendo sozinho online? O que as pessoas podem fazer? Tá, vamos lá. Eu vou dar 2 dicas. Eu vou tentar abordar diferente do que eu falei com o Leroy, né? Eu fiz uma entrevista pro canal dele. Eu dei também 2 entrevistas, né? Mas, assim, duas dicas que eu dou, né? Vamos colocar assim, para quem, por exemplo, está começando do zero, cara, eu aconselho muito, assim, o cara tentar entender como que funciona o idioma, a estrutura do idioma. Sim. Não pegar a gramática isolada e ficar ali só na gramática, mas ele tentar entender a estrutura do idioma, né? E usar materiais que sejam curtos e objetivos, agradáveis. Por exemplo, eu vou aprender inglês com série. Mas, cara, pega 2, 3 minutos do episódio e absorve. Não pega uma série completa para tentar pegar aquele vocabulário todo que você não vai conseguir, entendeu? Então, o meu conselho é esse, é você pegar, por exemplo, eu quero ler um livro. Cara, pega 1, 2 páginas de um livro por dia e absorve aquela página. Se você tiver um material, por exemplo, em inglês, o cara pega lá um mini texto, uma folhinha assim, um mini texto de inglês, tá? Com a tradução fiel para português, entendeu? E aí com áudio, de preferência se for nativo o áudio, é melhor ainda. Se o cara quiser aprender britânico, britânico. Se quiser aprender inglês americano, americano. Mas pega esse conteúdo, né? Por exemplo, tem vários sites aí que tem o Linky, que é aquele aplicativo bem legal, tem o News Level, que é um site também. Muito bom. Então, assim, tem vários recursos, tem de montão. Mas acho que a ideia é o quê? Para você que quer aprender, que não conhece nada, ou até que conhece já um pouco, vocês precisam focar na absorção de vocabulário. Eu acho que isso é primordial, porque você absorver dessa forma completa, absorver tanto a parte de leitura quanto a parte também de audição, porque você vai ter acesso àquela pronúncia ali de cada palavra, né? E aprender dentro de mini textos, de textos, com áudio, não aprender palavras isoladas, entendeu? Pegar palavra dentro de frases, de contexto, entendeu? Então, acho que a minha dica é essa, você pegar mini texto, né, e aprender. E para a parte de output, que é a parte de fala, acho que é a minha dica número 2, vamos colocar assim, o cara que já tem um nível de compreensão, já se sente confortável, né, para poder ter uma conversa, cara, se expõe ao idioma, assim, faça amizades com pessoas de fora, sabe? E não tenha medo de se colocar ali, né, em exposição, em errar o idioma, sabe? Em errar uma pronúncia, uma palavra. Mas veja isso como um processo de aprendizagem. Então, eu acho que essas são as 2 dicas aí. Usar materiais que sejam curtos e que sejam compreensíveis, né? Materiais que sejam relevantes, né? Não pegar mini texto também de dificuldade alta. Pega nível básico, entendeu? Pega nível básico, né? E a parte de fala, que você tem uma exposição, poder falar bastante, conversar mesmo e sem medo desse mito, desse medo de você querer, eu vou errar porque eu vou fazer feio. E, cara, não é muito por aí. Eu acho que errar faz parte. Eu acho que todo mundo comete erros e é ali que a gente acaba aprendendo, né? Então, acho que é por aí. Sim. E então, falando nessa questão dos erros, quais seriam os erros maiores na questão do input e do output que as pessoas cometem e acabam atrasando o aprendizado ou até desistindo de aprender por causa desses erros?
na sua opinião. Tá, vamos lá. Não, beleza, show. Tá, eu vou pegar sempre essa questão do input e do output, né? Dois erros que eu vejo muito comuns, né? O primeiro, eu acho que é ao contrário da dica que eu dei. Eu vejo muita gente cometendo esse erro de montão. É o cara querer pegar um monte de material, abraçar o mundo e querer pegar um monte de material de tudo quanto é tipo. Sim. Né? Aí o cara pega, por exemplo, aplicativos que, pô, aí a frase do aplicativo é tipo assim: eu fui na catedral e vi um burro na rua. Aí, tipo assim, quase ninguém usa isso no dia a dia. Aí o cara vai aprender esse vocabulário pra quê, tá ligado? Sim, Então, até lembrei, não sei se você conhece o Twitter Shit Duolingo Says. Uhum. É só de frase engraçada e sem noção do Duolingo. Eu gosto do Duolingo, mas ao mesmo tempo tem muitas frases que a gente não vai usar nunca. Isso, Então tem que tomar exatamente. cuidado nisso mesmo. Isso, exato. Eu acho que é importante ter esse entendimento, né? E aí eu vejo essa galera cometendo esse erro. E o outro também é aquele grupo dos caras do extremo, que é o cara que, primeiro dia que ele começa a estudar o idioma, ele pega um livro de conjugação de verbos, senta na mesa e começa a querer conjugar verbo que nem um maluco. Eu falo, cara, você só vai aprender a conjugar verbo depois da alfa, em português. Entendeu? Vamos com calma, vamos entender o que é a gramática. Ela é a parte importante na aprendizagem, mas ela é a estrutura do idioma, ela é uma ferramenta, ela não pode ser o fim. Ah, não, vou aprender a gramática. Não, você vai aprender o idioma, a gramática você vai absorver. Costumo dizer isso, a gramática ela está dentro do idioma, né? Então, esses são os dois erros que eu vejo muita gente cometendo nesse sentido de input, né? E na parte de output, como eu disse antes, é o cara que tem medo de errar. É o cara que fala assim, pô, não vou conversar porque eu vou errar, essa palavra aqui vai sair errada, né? E por aí vai. Então, eu acho que são dois extremos. Eu acho que esses erros aí são erros que atrapalham muito no processo. Inclusive, eu trabalho muito isso com meus alunos. Né? Essa questão motivacional. Como eu faço esse trabalho também de language coach, né? Eu faço esse trabalho na parte emocional também, na parte motivacional. Querendo ou não, isso faz parte do processo. Né? A motivação ela é importante. E o medo de errar, querendo ou não, é o inverso da motivação. Porque o cara fica com medo de errar, ele fica preso, ele fica com vergonha. E isso impede ele de avançar, de melhorar aquela pronúncia dele. Eu mesmo já fui muito corrigido, ainda sou muito corrigido nos idiomas, sabe? O cara fala assim, essa palavra aí, a pronúncia não é essa aí, não. Tipo, às vezes eu sou corrigido por aluno, cara. Tipo assim, eu tenho ex-aluno meu que me corrige, entendeu? Que fala assim, pô, essa palavra que você falou, a pronúncia não é essa daí, não. É assim. Ah, beleza. Então, assim, faz parte, se permita falar, mas erra, mas faz parte, cara. A gente erra até em português. Né? Imagina nos outros idiomas, né? Então, acho que é por aí. Muito bom. E acho que é isso, não tenho mais perguntas. Tá, show de bola. Então, muito obrigada pela entrevista, por participar e dar suas dicas para o pessoal do canal também. Então, eu recomendo o pessoal que não conhece ir no canal do Anderson e ver mais algumas dicas também. Nós falamos os mesmos 4 idiomas, né? Na verdade, é legal ter uma perspectiva diferente, de maneiras diferentes como se aprende também. Então, às vezes, alguma dica que eu dou, ele tem outras dicas interessantes também para acrescentar no aprendizado da galera. Então, tá, muito obrigada. Valeu, show de bola. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Um abraço pra galera aí e vamos lá, vamos aprender inglês aí. Vamos com tudo.